Para falar melhor de Ana, devo falar de Camila, de Beatriz, de etc. Para falar de um lugar, deve-se falar do lugar ao lado, e do lugar ao lado do lugar ao lado, etc. E assim terminarei pateticamente, falando do lugar primeiro, a mãe, como queria Freud. Fala pessoal, eu sou Francis Marques Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje vim trazer uma breve indicação de leitura de um livrinho que acabei de ler. Estava na minha estante há algum tempo. Eu estou falando do livro premiado do Wesley Pérez, Casa entre Vértebras. É um livrinho curto, tá? Tem poucas páginas, 218 páginas para ser mais preciso. Porém, é um texto, no mínimo, confuso. A leitura é poética, é lírica, é bonita, é profunda, tá? Mas não é convencional. Se você, quando pega esse livro, vê aqui que é um romance, que é uma prosa, você vai ficar muito confuso, porque, na verdade, o livro se assemelha muito mais à poesia do que à prosa. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês entenderem do que se trata o livro. Tudo será difícil de dizer. A palavra real nunca é suave, afirma Eurídice Fontella num dos poemas de seu primeiro livro. Transposição, publicado no final da década de 1960. E é na poesia lúcida e melancólica de Eurídice que Casa entre Vértebras, o romance de estreia de Wesley Pérez, encontra uma de suas principais inspirações. Daí a proliferação ao longo da narrativa de certos temas e imagens, o ser, o nada, a morte, a palavra, o silêncio, gavetas, aranha, espelhos. Um repertório de obsessões que também remete à literatura de Clarice Lispector, tão fragmentada e digressiva que a princípio foi criticada por seu caráter incompleto, de experiência inacabada. Então aqui você percebe que o autor ele é comparado a Clarice Lispector, e Clarice Lispector ela era conhecida por ser hermética, por ser de difícil compreensão. Só que eu acho que aqui o Wesley Pérez ele se superou. O livro é uma espécie de correspondência entre esse sujeito, esse personagem principal, e uma determinada mulher chamada Ana. E o que, ao meu ver, o que eu entendo, assim, na minha limitação, que o livro ele tenta brincar com a linguagem, não só pelo simbolismo, pelas metáforas, mas pelo autor ser psicanalista, ele meio que vai dando pistas ali do que é a consciência, o inconsciente, a questão das palavras, essa questão de como nós nos relacionamos com o outro através das palavras e de como nós nos construímos e nos inventamos também pelas palavras. Eu achei muito interessante e o tempo todo eu parava para pensar o que o autor estava querendo dizer com aquilo. Então é uma obra reflexiva, faz você pensar e questionar. Ele está cifrando o texto, ele está brincando, ele está querendo me despistar. Nesse sentido, é uma prosa, entre aspas, nada convencional. O que mais me incomodou no texto foi exatamente essa falta de continuidade. De um capítulo para o outro, você meio que não tem uma conexão. E se tem, ficou despercebido para mim. Contudo, não tira a beleza do texto. Eu li esse livro como se eu estivesse lendo um livro de poesia. Ainda que se pretenda dizer um romance, e um romance ganhador de prêmio, tá? Eu não consegui ler isso daqui como um romance, uma prosa. E não é uma prosa convencional. Eu li, eu tive muito deleite, muito desfrute nessa leitura, quando eu desencanei com essa ideia e passei a ler como um livro de poesia. Porque, de fato, tem uma linguagem poética, o eu lírico aqui é muito forte, é muito bonito. Portanto, se você gosta de lirismo, dessa voz poética acentuada, se você gosta de textos que brincam com as palavras,
Se você gosta de psicanálise, então com certeza você vai gostar de Casa Entre Vértebras. Essa casa que nós somos, nós nos habitamos, né? Esse lugar físico que é a nossa casa, mas também esse lugar subjetivo e espiritual que somos cada um de nós. Eu sou uma casa, você é uma casa, nós nos habitamos e as palavras, né? Nós nos constituímos de palavras, de pensamentos, nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos através da palavra. E não existe o eu sem o outro. E eu imagino que o autor desenvolveu a personagem Ana nesse sentido. Não existe o eu sem o outro. Eu não consigo me identificar e me localizar sem o outro. Nós somos constituídos a partir do olhar do outro. E eu gostaria de ler aqui mais uma citação, algumas citações na verdade, que ele diz assim: tento me constituir em palavras e me enviar, mas tudo que digo e escrevo se parece muito com o que não sou. Não que eu diga e escreva o contrário do que sou. Isso seria dizer e escrever exatamente o que sou em espelho. Sou um fantasma assombrando essas palavras em que agora tento me remeter a Ana. Afinal, sem algum outro não há fala possível. Ana é para mim a presença ausente que tento constituir, pelo menos. Dizem que até os loucos precisam de um outro, ainda que seja um leão em carne viva, pulsando, querendo engolir, ainda que seja para não falar, experimentando o que é a vida em seu núcleo férreo e vazio. Então tá aí, pessoal, aqui apenas uma breve indicação de leitura. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você já conhecia essa obra aqui, ó, autor nacional, vale a pena conhecer, mas vá sabendo que não é uma leitura convencional, que não é uma leitura fácil. Embora os capítulos sejam muito curtos, eu não conseguia ler por muito tempo, exatamente por não ver muita continuidade entre os capítulos, tá? Mas gostei do livro, recomendo, principalmente para quem se interessa pela linguagem, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Valeu!